E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez um assunto deveras diferente, que é sobre futebol de novo, então não é tão diferente assim. Basicamente, quero comentar sobre um assunto que eu acho que tem a ver com a situação atual do futebol, e brasileiro no caso, também um pouco do futebol europeu, situações pessoais de futebol, enfim, que é o quê? Cara, eu não sei como que vai ser o título desse vídeo, pra falar bem a verdade, mas é sobre o futebol feio. Eu vou achar alguma palavra, cara. Mas resumindo, o antifutebol, cara, eu sou muito eu infelizmente tenho que ser a favor do antifutebol. E aí vocês vão me entender. Vou pacificar alguns pontos. Eu odeio o antifutebol. Eu odeio o antifutebol. E o que seria o antifutebol, né? Para começo de conversa. Antifutebol é aquele futebol que não preza pelo espetáculo. É aquele futebol que vão ter poucos passes, que vai ser jogo com muita falta, retranca, que vai ser jogadas ensaiadas feitas só para tentar ganhar um gol na sorte, tá ligado? Eu não sei se é exatamente a melhor definição, mas acho que vocês conseguem entender exatamente o que eu tô falando quando eu digo isso. É um time que faz cera, é um time que joga retrucado, é um time que não deixa você jogar, que faz muita falta e etc. E por que eu sou a favor do antifutebol, mesmo odiando o antifutebol? Eu odeio o antifutebol porque não tem nada mais chato do que você ligar domingo pra ver um Brasileirão e ver o esporte fazendo um antifutebol, porque você queria ver um jogo bom de futebol. Eu tô citando o esporte como exemplo aleatório, mas pode ser qualquer outro time. Não tem nada mais chato que você ir assistir pessoalmente uma partida de futebol e o time fazer um antifutebol quando você quer ver um espetáculo. Pro espetáculo, isso é uma porcaria, isso é uma merda. Mas fato é que isso é totalmente legítimo. E é errado proibir o antifutebol. Eu ia entrar no exemplo de leis, porque a gente vai ter leis no Brasil, por exemplo, a lei do consentimento, que é a partir dos 14 anos e etc. Essa lei, ela é lei, não adianta o que a gente fazer, ela vai ser lei, mas ela é imoral para muitas pessoas, muita gente considera imoral, a gente considera que a maioridade para consentimento sexual, né, no caso, deveria ser maior. E eu também concordo, para falar bem a verdade. Mas é um caso complicado, por quê? Porque você pode falar que discorda da lei, que isso é imoral, mas dentro da lei é lei. No contexto do futebol, acho que se aplica bastante, que é tipo assim, pô, você pode reclamar que é um jogo sujo, que é um jogo mal feito, que é um jogo chato, mas tá dentro das regras. Só que diferente dessa lei e de algumas outras leis, eu acho que essa regra deveria permanecer, cara, não devia ter regras para priorizar o espetáculo do futebol. E aí você vai falar assim, pô, mas é um absurdo o que você tá falando. Cara, eu acho, sinceramente, que isso faz parte do espetáculo. A gente vai ter times que, sem essa cera, sem nada, não conseguiriam alcançar. E querendo ou não, um bom time ele vai conseguir passar por cima disso. Vou pegar um exemplo do futebol brasileiro que eu falei que ia pegar. A gente vai ter no Brasil o LDU. Que, desculpa, o LDU não é um bom time, tá? Não é um timaço. Não tem um puta técnico, um puta elenco, não. Ele jogou de um jeito que time de fora joga. Só que o Palmeiras conseguiu superar isso. A gente viu o que aconteceu. O Palmeiras virou um jogo de 3-0 para 4-3. E o São Paulo foi um time que não teve capacidade de fazer isso, porque não tem elenco para isso, não tem qualidade técnica para isso. Só que não dá para culpar o LDU. O LDU jogou conforme as regras. E ele jogou bem nessa prática de antifutebol. E a maioria dos times hoje, que não são brasileiros, na Libertadores, eles vão praticar o antifutebol, como já praticavam antes e agora mais ainda, porque eles têm menos elenco. Então, assim, sem o antifutebol, primeiramente, times que não têm elenco, praticamente vocês não vão conseguir jogar contra times grandes. Então, assim, vai ser cada vez mais comum. E assim, mas como que é proibir isso? Não sei, dá pra proibir alguma regra pra, sabe, tentar evitar ser esse tipo de coisa. Só que se você proibir isso, conseguir tipo, fazer um futebol que seja um futebol perfeito, esses times vão simplesmente se extinguir uma hora, porque eles não vão ter condição de jogar com times grandes. Pelo menos na imensa maioria dos casos. Como já é sem essa proibição. Então, assim, imagina com... Outra coisa, eu não acho isso um futebol sujo, cara. Eu acho, pelo contrário, um futebol estratégico, um futebol pensado. Chato de se assistir? É chato de assistir. Mas você, aí eu vou entrar no exemplo pessoal. Pô, quantas vezes eu já joguei, eu já ganhei com antifutebol e eu já perdi com antifutebol. Então, assim, casos que... Você, quando é o seu time fazendo, você pode até reclamar, mas você vai ficar feliz porque o seu time venceu.
Então a gente tem que parar de ser hipócrita, assim, tudo bem reclamar, igual eu falei, eu acho chato, mas eu acho que de problematizar, de falar assim, nossa, esse time que joga na retranca não devia existir. Nossa, um atraso pro futebol, um retrocesso pro futebol. Nossa, esse time só faz gol de bola parada. Tipo assim, galera, futebol é isso, a estratégia é, acima de tudo, estratégia, eu acho. Principalmente quando a gente se trata de futebol profissional e internacional, né? Porque o brasileiro, ainda a gente cai numa onda de tristeza em alguns setores, né? Eu que, por exemplo, torço pro Corinthians, pra mim é bem complicado. Mas assim, é complicado nesse sentido. Mas tudo bem reclamar e tal. Só que eu não acho que devia tratar assim, deveria acabar, deveria... Não, eu sou completamente a favor. Por conta desses motivos que eu falei. Não sei se tem mais alguma coisa que eu deixei de fora. Acho que a gente pode usar de exemplo a Premier League, que tá tendo muito jogada de bola parada. Eu vi no Beachfoot, inclusive, esse assunto, mais ou menos, do Beachfoot falando, das laterais, né, que estão fazendo muito gol direto de lateral. Isso por uma época foi muito criticado e etc. E, cara, é sempre legal ver um futebol bem jogado, com drible, com tudo mais, e que, pô, é o futebol que deveria ser preservado, valorizado, eu concordo com isso. Só que eu acho que não dá pra acabar com esse futebol mais retranqueiro, mais chato, mais brigador, mais sujo até mesmo, de certa forma. Cabe ao seu time ser mais esperto do que esse e conseguir ganhar, seja com um outro espécie de futebol ou com um futebol bem jogado, sabe? Porque se o time tiver um futebol muito bem jogado, ele consegue passar por cima disso. Então, assim, é complicado, mas eu não acho que devia acabar, ser extinto, não. Eu acho que isso faz uma parte do futebol e é uma parte muito legal. A gente pode ver isso, por exemplo, em outros esportes de contato e tal. A gente vai poder, por exemplo, não acho que dá pra pegar um exemplo muito igual no vôlei, mas a gente pode pegar no MMA, cara. Quantos caras ganham sendo chatos, agarrando no chão, levando pro chão. É chato, é chato. Todo mundo não gosta disso, não gosta. Mas o cara que fala assim, esse tipo de MMA tem que acabar, ele tá errado. Pra mim, ele tá errado. Porque não pode ter que acabar, cara. Porque isso faz parte da modalidade, não tá contra as regras. É chato de se assistir, é uma merda de se assistir. Mas assim, nocaute também é chato, entre aspas, quando acontece, tipo, o primeiro golpe é um nocaute. E aí, a gente tem que proibir isso? Não tem que proibir. E eu tenho a mesma visão. É uma coisa chata de se assistir, não tem entretenimento algum, mas é uma estratégia, é um modo de lutar. Você tem que saber ser bom o suficiente para conseguir passar por cima disso. Então, eu não acho que tem que se extinguir esse tipo de prática nos esportes, que é uma prática que às vezes é vista muito como suja, é uma prática que às vezes é vista como errada, como imoral, tá ligado? Por isso eu usei o exemplo das leis, mas na verdade não é. É só uma estratégia assim como qualquer outra. É isso, tamo junto, é nóis.